Boa tarde, meninos. Hoje nós vamos aprender um assunto novo, tá bom? Que é a continuação lá dos critérios de visibilidade, tá bom? Nós vamos aprender hoje um assunto que também vai ser muito importante lá pro próximo, tá bom? Então hoje nós vamos aprender os números primos, tá bom? Para isso, pra gente ter essa noção de números primos, nós vamos fazer o crivo de Eratóstenes, tá bom? Então, Eratóstenes, ele foi um matemático que viveu há mais de 2000 anos atrás e foi ele que descobriu a existência dos números primos, tá bom? A palavra primo, ela significa primeiro, tá bom? Mas os números primos foram descobertos depois. Como assim são os primeiros? Eles são os primeiros porque dá a ideia de importante. Eles têm uma particularidade diferente dos outros números, tá bom? Então nós vamos fazer mais ou menos o que o Eratóstenes fez há 2000 anos atrás para construir os números primos, tá bom? Lembrando que os números primos, eles são infinitos. Nós vamos estudar os primeiros, né, os principais números primos, tá bom? Para isso, o que nós fizemos? Que eu quero que você faça aí no caderno de vocês. Escreva os números de 1 a 50, tá bom? Eu fiz só até o 50, porque o 100 é muito grande. Então, primeira coisa, vocês vão escrever do jeito que eu fiz aqui, os números de 1 até o 50, tá bom? Você pode dar uma pausa no vídeo agora e escrever no seu caderno isso aqui. Depois a gente vai fazendo passo a passo, tá bom? Bom, se você deu a pausa e escreveu, vamos continuar. Então, é o seguinte. O primeiro passo é o seguinte. Primeiro, nós vamos riscar o número 1. Por que nós vamos riscar o número 1? Porque o número 1, ele não é nem primo e nem composto. Professor, o que é composto? Composto é o número contrário de primo. Existem dois tipos de número, o primo e o composto. O primo nós vamos aprender, o composto é aquele que não é primo, tá bom? Então, no caso do 1, ele não entra nessa classificação. Ele não é primo e também não é composto. Depois a gente vai entender por quê, tá bom? Aí o Eratóstenes, ele fez o seguinte. Primeiro riscamos o 1. Depois, ele quer que nós circulamos o segundo número depois do 1. Quem é o próximo número depois do 1? É o 2. Vamos circular o 2. Em seguida, risque os outros números divisíveis por 2. Então, ele está dizendo o seguinte. Nós riscamos o 1. O 2 está circulado. Quer dizer o quê? Que o 2 é primo. Você já aprendeu que o primeiro número primo é o 2. Agora ele quer que eu risque todos os números depois do 2 que é divisível por 2. Aí nós vamos utilizar o quê? Lá o critério. Quando é que o número é divisível por 2? Quando ele é par. Agora eu vou riscar, risca comigo, todos os números pares depois do 2. Então, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, ok? Então é isso. Fizemos o que ele mandou. Todos os números divisíveis por 2, que são os pares, estão riscados. Ou seja, esses números não são primos. Ou seja, o único número par que é primo é o 2. Todos os outros números pares não são primos, tá bom? Terceiro passo, circule o próximo número. Depois do 2, nós vamos circular o 3. O 3 é primo.
Agora, risque os outros números divisíveis por 3. O 5 é divisível por 3? Não. O 7 é? Não. O 9 tá na tabuada do 3? Tá. Vou circular aliás, não é pra circular não, gente. Desculpa. É pra riscar. O 11? Não. O 13? Não. O 15 é divisível por 3? 1 mais 5, 6. É. 17? Não. 9 mais 1, 10. Não. 21, 2 mais 1, 3. É. 23 dá 5? Não. 2 mais 5, 7? Não. 2 mais 7, 9. É. Risca. 2 mais 9, 11. Também não. Você tá entendendo o que eu tô fazendo? Eu tô utilizando o critério de divisibilidade por 3 para ver se os números são ou não divisíveis por 3, tá bom? 31. 3 mais 1, 4. Não. 3 mais 3, 6. É. 3 mais 5, 8. Não. 3 mais 7, 10. Não. 3 mais 9, 12. É. 4 mais 1, 5. Não. 4 mais 3, 7. Não. 4 mais 5, 9. É. 4 mais 7, 11. Não. 4 mais 9, 3. Também não. Pronto. Agora ele diz para fazer... O próximo número é o 4. Mas o 4 já está riscado. Então, quem é o próximo? É o 5. Circula o 5. Quer dizer que o 5 é primo. E agora, ele quer que eu risque todos os números que são divisíveis por 5. Lembra, qual é o critério do 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Então, eu vou riscar todos que terminam em 0 ou 5. Ó, aqui já está riscado, já está riscado, já está riscado. Esse aqui não está riscado. Não está riscado. Pronto. E agora, continue assim até que não haja mais números a serem riscados. Agora a gente vai aqui, ó. 7. 7 é primo. Agora sobrou o quê? O 11. O 13. 17. 19. 23. 29. 31. 37, 41, 43, 47, 49. Pronto, terminamos. Todos estão riscados e já tem os circulados, né? Então quer dizer o que, minha gente? Que esses números que estão circulados são os números primos. São os primeiros, né? Números primos. Mas aí você me pergunta, eu ainda não entendi por quê. Observa o seguinte, nós vimos o critério do 2, do 3, do 5. Esses números que estão circulados, o 2, o 3, o 5, o 7, o 23, são números que não dá para dividir por nenhum outro número. Além dele mesmo, né? Todo número pode ser divisível por ele mesmo. E o 1, ou seja, ó, o 11. Tu só consegue dividir o 11 por 1 ou por 11. 11 não dá para dividir por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5. Não dá exato. O 43, do mesmo jeito. O 43 não dá para dividir por nenhum outro número, a não ser o 1 e o 43. Ou seja, esses números aqui, eles são primos por quê? Porque eles só podem ser divididos por 1 ou por ele mesmo. Ele não tem outros divisores, tá bom? Então, isso são os números primos. Deixa eu apagar aqui. E vou escrever bem aqui o conceito de número primo, tá bom? Então, números primos são aqueles
que só podem ser divididos por um ou por ele mesmo, tá bom? E a gente viu a sequência dos números primos. Essa sequência você tem que também memorizar. Por exemplo, toda vez você vai saber que o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, 23, que mais? 29, 31, 37 e assim por diante. Que esses números são primos. Ou seja, 13 dá para dividir para 3? Não, ele é primo, não dá para dividir. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O 37 dá para dividir por 5? Não, só dá por 37 e por 1, tá bom? Então essa sequenciazinha, eu preciso que vocês aprendam pelo menos, gente, até esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 primeiros, é muito importante, tá bom? São os que a gente vai mais utilizar. Cansei? Cansei. Então é isso, gente. Hoje nós aprendemos o que é número primo. Aqui o conceito de números primos. E aqui é a sequência dos 7 primeiros que você vai, ó, memorizar. Vou perguntar agora pra vocês, tá bom? Quais são os 10 primeiros números primos? Vai saber dizer? É isso que eu quero que vocês saibam, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula.